Vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias no livro de Salmos, né? Temos aí pregado na quarta-feira no livro de Salmos. Vamos abrir, deixa a sua Bíblia aberta aí. Salmos número 45, apenas o versículo 7. Gosto muito desse versículo 7. Versículo 7, né? Nosso tema é Salmo 45, versículo 7. Ele fala da unção da alegria. Salmo 45, versículo 7, o tema desta noite é a unção da alegria. Nos diz assim, Salmo número 45, versículo número 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Amém. Salmo 45, versículo 7. Salmo 45, ele foi escrito no seu momento original, foi escrito para um rei israelita. Salmo 45, ele declara a riqueza da linhagem real. Ele fala apontando para as características do Messias que iria de vir. Ele fala de um rei ideal, valente e justo, abençoado por Deus. A gente sabe que esse rei ideal, valente e justo, abençoado por Deus, hoje a gente tem entendimento que só pode ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias que viria. Então, este salmo, ele é um salmo também escrito para o rei homem, também um salmo escrito para o Messias, o nosso rei divino, mas ele também, nesta mensagem que nós vamos ver hoje, exatamente o versículo 7, ele busca compreender o significado de amar a justiça e odiar a impiedade. Aqui impiedade, em algumas versões, é injustiça. Então, ele fala que nós temos que compreender o que é amar a justiça, o que é odiar a impiedade, e compreender o que é a importância da unção divina. Como podemos experimentar esta unção, esta alegria que vem de Deus? Pois a Bíblia diz, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. E no Velho Testamento, esta unção com óleo, ungir com óleo, tinha todo um significado especial. No Velho Testamento, apenas 3 pessoas eram dignas de serem ungidas com óleo. Um rei, conforme está dizendo aqui, o rei era ungido com óleo. O sacerdote era ungido com óleo e o profeta era ungido com óleo. Mas agora, no Novo Testamento, nós todos somos ungidos hoje. Não mais com o óleo físico, mas agora com o óleo espiritual, que é a presença do Espírito Santo. No Velho Testamento existia um único sacerdote. Agora, no Novo Testamento existe o sacerdócio universal. Todo crente agora é um sacerdote. Todo crente agora é ungido pela presença do Espírito Santo. Por quê? Porque todo crente agora pode entrar na casa do Pai, pode entrar na presença do Pai. No Velho Testamento, o sacerdote só poderia entrar ali no Santo dos Santos uma vez por ano, com o propósito de expiar os pecados do povo. E era uma coisa tão séria que ele entrava com um vestido, um roupão, né, que tinha ali uns sininhos, e ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Por que isso? Porque enquanto ele fazia todo o ritual lá dentro, né, então enquanto ele se movia, ele estava vivo. E às vezes acontecia dele ser fulminado na presença de Deus, porque ele não fez tudo conforme deveria ter feito. E aí, como tirar o corpo de lá, se só no próximo ano o próximo sacerdote poderia entrar? Então a corda era para esse objetivo. Agora não. Agora, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós entramos na presença do Pai.
E agora, apesar de sermos pecadores, indignos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora nós podemos entrar na presença do Pai sem ter medo. Pois Cristo Jesus, ali na cruz, Ele recebeu todos os nossos pecados. Todas as nossas transgressões foram crucificadas com Ele. Por isso, este salmo, ele nos ensina coisas maravilhosas. Então, a primeira lição que a gente vai aprender aqui, que a unção da alegria, um cristão só pode ter a unção da alegria num coração alinhado com a vontade de Deus. O Espírito Santo só pode trabalhar na sua vida por completo se você estiver segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tanto é que Jesus disse, que a sua vontade seja feita, tanto na terra como no céu. Não a minha vontade, mas a vontade dele. A vontade dele. Muitas vezes eu quero a minha vontade, mas é a vontade dele. E aí, ele declara claramente isso aqui, que ele diz: tu amas a justiça, ou em outras versões diz: amaste a justiça e odiaste a impiedade. Isto é, justiça versus injustiça. Não basta apenas o servo de Deus amar a justiça. O servo de Deus tem que odiar a impiedade. O servo de Deus tem que odiar a injustiça. O servo de Deus tem que odiar a maldade, o pecado. Ele não pode ser conivente. Não, eu não faço, não tem problema se você falar. Não, esta é a vontade de Deus. Por quê? A justiça é aquilo que a gente chama de um atributo essencial de Deus, ou, para ficar mais simples, é uma qualidade essencial de Deus. Deus é justo. Ele é justo. E todos os seus caminhos são justos. E todas as suas obras são justas. Então, amar a justiça significa amar a Deus. Amar a justiça significa amar o caráter de Deus. Amar a justiça é buscar viver de acordo com os seus princípios. Amar a justiça é buscar viver de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus representa de forma escrita a justiça de Deus aqui, a sua vontade na terra. Estar alinhado com Deus é amar a justiça. Amar a justiça significa amar a Deus e amar o que Ele ama e viver de acordo com a sua vontade. Então, um coração alinhado com Deus ama a justiça. Mas o contrário também existe. Um coração que está alinhado com Deus odeia a injustiça, odeia a impiedade. O que é a injustiça? O que é a impiedade? É tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua vontade. Ela se manifesta em diversas formas. Como é que se manifesta a injustiça? Como é que se manifesta a impiedade? Ela se manifesta com a forma do pecado, com a idolatria, com a rebelião do ser humano contra Deus, com a rebeldia. Então, odiar a impiedade significa rejeitar tudo aquilo que ofende a Deus. Significa rejeitar tudo aquilo que destrói o ser humano. Então, o servo de Deus precisa ter esse pensamento. A pessoa que ama a justiça e odeia a impiedade é aquela que teve o seu coração transformado por Deus. Só uma pessoa que tem um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus pode ter essa característica: amar a justiça, que é amar ao próprio Deus, e odiar a injustiça, odiar a impiedade. Um coração transformado, um coração que não é transformado, melhor dizendo, não pode amar a justiça e odiar ao pecado. Só um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus é que pode fazer isso, é que pode estar alinhado com Deus. É um coração que tem a sua alegria em Deus e na lei do seu Deus. Muitas pessoas têm apenas alegria nos presentes que Deus nos dá. Mas amar a Deus não é amar aos seus presentes, mas é muito mais do que isso. É ter alegria em Deus, ter alegria na sua presença. O sábio fala em Provérbios, no capítulo 10, versículo 28, ele diz: a esperança dos justos é alegria,
mas a expectativa dos perversos perecerá. Provérbios capítulo 10, versículo 28. A esperança dos justos é alegria, pois, como já disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o justo tem alegria, pois ele tem esperança em Deus. Por isso, ele tem alegria. Mas o perverso, ele tem uma expectativa das coisas ruins, da maldade. O perverso tem uma expectativa da corrupção, em se dar bem, não é verdade? E nós estamos aí em polvorosa com tudo que está acontecendo, né? A televisão só fala, né, de um assunto que eu não quero falar, porque todo mundo só fala nisso, não é verdade? Por causa do quê? Por causa disso, da corrupção, da ganância, da injustiça, do ódio, da maldade do ser humano. Da maldade do ser humano. Por isso, nós temos que orar pedindo a Deus, né? Por isso, nós devemos amar a justiça e odiar a injustiça e a impiedade, buscando alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Então nós devemos nos esforçar para viver uma vida justa, de acordo com a vontade de Deus, e nos afastarmos de tudo aquilo que ofende a Deus. Como é difícil viver isso nesses dias. Como é difícil amar a justiça. Como é difícil amar a justiça e viver longe da injustiça e da impiedade. Por quê? Porque somos assediados todo momento pela injustiça. Em todo momento são oferecidas ofertas para testar se nós amamos a justiça e odiamos a injustiça. Todos os momentos somos postos à prova. E aquele que tem a unção da alegria não pode ceder. Segundo lugar, a unção da alegria é a capacitação que Deus nos dá, é uma recompensa, porque sem a presença do Espírito Santo, jamais nós teríamos Cristo Jesus no coração. Foi o que Jesus disse: olha, eu preciso subir aos céus, porque virá outro, que é o Consolador, Confortador, que vai estar no meu lugar. Eles não sabiam por quê, porque Jesus estava em forma física, ele estava limitado, mas o Espírito Santo, ele estaria em espírito e ele estaria atingindo a todos aqueles. Então, esta unção da alegria é a capacitação, é a recompensa que Deus nos dá. Por isso ele continua: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. A unção é a recompensa de uma vida justa que odeia a injustiça, é a capacitação. A unção é um sinal da aprovação de Deus, porque só era ungido sacerdote aquele que era aprovado, só era ungido rei aquele que era aprovado. Vemos o caso de Davi. Davi, a comprovação de que ele foi o aprovado, não é verdade? Samuel chega lá e começa a ver os filhos de Jessé, um mais forte do que o outro, e vai passando um, e Deus rejeitou esse, Deus rejeitou aquele, Deus rejeitou outro, e Samuel já não entendia mais nada. Mas cadê, Senhor? Acabaram-se os filhos, Senhor. E aí Deus vira, né, para Samuel: Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração. Deus nos dá essa capacitação não para uma forma exterior, mas sim de uma forma interior, que muitas vezes só o próprio Deus sabe, só Ele pode ver. E Davi tinha esta unção, essa bênção, né? Então, ela simbolizava a aprovação de Deus e a capacitação para o serviço. O óleo da alegria, o óleo de alegria representa a alegria que vem de Deus, uma alegria que é profunda, duradoura, essa alegria que ela existe além das circunstâncias, ela vai além das circunstâncias. Essa é a alegria, e nós temos hoje essa referência com a unção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele substitui a tristeza, o luto, por uma alegria, por um consolo sobrenatural, que nós não podemos explicar. Por isso o Novo Testamento fala: uma paz que excede a todo entendimento. E no Velho Testamento, o profeta Isaías fala, em Isaías capítulo 61, versículo 3, ele diz assim:
E ordeno acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma coroa de glória, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Deus, Ele troca, sabe? Aquele que recebe a unção, né? Aquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que é aceito por Ele, o Espírito Santo muda a vida dele. Por isso nós chamamos Ele de Consolador, de Confortador, de Ajudador, porque esta é a função. Porque Ele diz, olha, os que choram, o que vai ter agora? Eles vão ter alegria, né? Eles vão ter, os que choram, vão ter uma coroa, em vez de cinzas, né? Aqueles que estão tristes, vão ter alegria, vão ter vestes de louvor, em vez de estarem angustiados. Veja como Deus muda toda a situação. Veja como Deus muda todo o cenário. Deus, Ele sempre muda. Quando Ele chega, Ele sempre muda. Ele sempre transforma o luto em vida, a tristeza em alegria. Ele transforma. Por isso é fundamental nós buscarmos a presença de Deus. Por isso é fundamental nós estarmos na sua presença. Porque esta presença, ela não é uma presença qualquer. Ele continua ainda nesse versículo, que Ele vai dar uma alegria maior do que qualquer outra alegria. E Ele fala, essa alegria é mais do que a dos teus companheiros. Isto é, a alegria do servo de Deus que tem, né, Deus na sua presença. O que é que acontece? Essa alegria, ela é maior do que a alegria que o mundo dá. Isso que Ele está dizendo aqui. O mundo pode ter posses, mas o servo de Deus tem o próprio Deus. Aqui, o salmista está dizendo que ele recebeu uma medida especial de Deus. Por causa do quê? Por causa do seu amor à justiça. Por causa do seu ódio à impiedade. Por isso, nós devemos buscar sempre a Deus em nossas vidas. Por isso, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Devemos buscar isso. Porque a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, com a contendas, lutas, brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Por isso nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda. Porque lutas, nós vamos ter lutas. Isso o próprio Senhor Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como ter ânimo neste mundo de tantas lutas, de tanto sofrimento? Sozinho é impossível. Sozinho, os nossos companheiros que estão aí, que não têm Deus no coração, que buscam, através da sua força, da sua inteligência, da sua riqueza, mas o servo de Deus, ele sabe que ele precisa buscar a presença do Espírito Santo. Por isso que ele não entristece o Espírito Santo. O que é entristecer o Espírito Santo? É quebrar isso que nós falamos, né? Não amar a justiça. Porque se eu não amo a justiça, eu não amo o próprio Deus. Deus é justiça e o Espírito Santo é Deus. Se eu não odeio a injustiça, então eu vou odiar quem? O próprio Deus, porque Deus odeia a injustiça. Então as minhas ações e atitudes, eu preciso olhar para elas e ver, será que as minhas ações e atitudes não estão entristecendo o Espírito Santo de Deus? Será que realmente eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Será que eu estou odiando o pecado? Porque muitas vezes nós começamos a aceitarmos o pecado. O pecado vai entrando de forma sorrateira na sociedade, sabe? Ao simples vai entrando e vai corroendo. Sabe? Atos que não eram aceitos no passado, hoje se tornaram comuns. E grande responsabilidade do povo de Deus.
Povo de Deus que não orou, que não vigiou, que não guardou a palavra de Deus, somos responsáveis. Porque muito disso que a gente vê lá fora no mundo está acontecendo dentro dos nossos lares, das nossas famílias, está acontecendo dentro de nossas igrejas. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso entristece quando acontece algo, sabe? A Bíblia fala de coisas que podem parecer pequenas, né? Mas não são pequenas, assim, ó, que no meio de vós não haja gritaria, não haja blasfêmia, não haja ira, não haja cólera. Não faz na Bíblia? Fala isso. E muitas vezes no nosso meio nós nos iramos com os irmãos, blasfemamos o nome do irmão. Olha, algo tão pequeno, não. Deus disse que no meio do seu povo não deveria haver isso. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Pode parecer pequeno para você, mas para Deus não. Pecado é pecado. Talvez estamos tão preocupados com assassinato, adultério, roubo. Esquecemos o nosso relacionamento diário, o trato com o irmão, de ser simpático, ter empatia com o irmão, cuidar do irmão, sabe? Uma palavra amorosa, a gente usa uma palavra tão ruim, tão triste. Isso tudo entristece. Então é uma ordem para que o cristão viva de uma maneira que não cause dor no Espírito Santo de Deus. Exatamente isso, o Espírito Santo se entristece quando eu peco. Por quê? Porque ele está dentro de mim, não é a unção. Eu não recebi a unção de Deus na minha vida. E se ele está dentro de mim, e se ele ama a justiça e odeia a impiedade, como ele pode estar feliz comigo que não estou amando a justiça e que não estou odiando, sabe, a impiedade? É claro que ele está triste. Claro que ele fica triste. É claro que essa alegria começa a se apagar. Davi usa essa expressão lá, que ele fala que ele perdeu a alegria da salvação, né? Ele perdeu a alegria de estar na casa de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Sabe, quando a gente está em pecado, alguma coisa errada, a gente não fica bem na casa de Deus. Davi não estava bem. A gente não fica bem na casa de Deus. Aí é mais fácil culpar o irmão, culpar a liderança da igreja, culpar o pastor, culpar a Deus, do que admitir que o responsável sou eu. Porque a minha ação, a minha atitude entristeceu a Deus. E como você vai ficar? Você fica feliz no lugar onde você não se sente bem? Claro que não. Você nem vai nesse lugar. A mesma coisa acontece na casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Casa do Pai, o Espírito Santo está aqui, Ele que nos traz. E se eu não tenho alegria para estar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fico aqui. Então é mais fácil dizer que a culpa é dos outros, ao invés de viver da maneira correta. Então, quando ele fala no qual foste selado, é que o Espírito Santo é como se fosse um selo de qualidade. Sabe um produto quando tem um selo de qualidade, né? Ó, Ministério da Saúde, né? Colocou um selinho ali, algum produto é um selo de qualidade que garante, né, aquele objeto ali, aquele produto. O Espírito Santo é que nos garante estar na presença de Deus. Ele que nos dá força, Ele que nos mantém, no qual você recebeu o selo. O selo, né, na Bíblia tinha um significado muito especial, né? Geralmente ele era o selo real, né? O rei pegava o seu anel, colocava em cera derretida, né? E ele selava uma carta para ser enviada, e aquela carta, só o rei tinha esse anel, e aquela carta ia chegar e só o destinatário poderia abrir aquela carta. Não poderia ser violado. Da mesma maneira, Deus colocou seu selo em nós, que é Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus. Ele selou as nossas vidas. Por isso nós temos que entender isso. Ele selou. Por isso, não entristeça o Espírito Santo de Deus. E finalmente, terceiro lugar, viva uma vida de alegria. Estamos vivendo a vida de alegria. Romanos
capítulo 14, versículos 17 e 18, Paulo diz, que vida é essa? Romanos 14, 17, 18 fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém. A alegria não está nas coisas dessa terra. O homem sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a unção da alegria, ele busca felicidade nas coisas dessa terra, nas comidas, nas bebidas, nas festas, nas drogas, na prostituição, no dinheiro, na idolatria. Ele busca alegria nisso. Mas o fim dele é trágico. Mas ele diz, olha, o reino de Deus não é algo exterior, mas o reino de Deus nesse momento é algo interior. Por quê? Porque Deus está dentro de mim. Esse é o reino de Deus. É a presença de Deus na minha vida aqui na terra, até que nós nos encontremos com Ele. E esse reino se manifesta como? Através de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz isso em nossas vidas. Porque quem faz isso dessa maneira é agradável a Deus. Se você serve a Cristo dessa maneira, você é agradável a Deus e é aceito pelos homens, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar para que realmente Deus nos capacite a estarmos cheios dessa unção da alegria. Estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar realmente a presença de Deus através da oração, da leitura da palavra, estar na comunhão dos irmãos. Nós temos que viver esse reino de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento agora, no nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, graças te dou, Senhor, pela tua unção do Espírito Santo, Pai. Graças te dou porque nós somos transformados no dia que fomos aceitos por Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo entrou em nossas vidas e nos encheu de alegria, de paz, de justiça, Senhor. O fruto do Espírito. Mas, Senhor, muitas vezes tomamos atitudes que entristecem a Ti. Não permita que isso aconteça, Pai. Que cada um hoje se arrependa dos seus pecados, busque a Ti. Provavelmente muitos estão passando por dores, por tristezas, por sofrimentos. Ó Espírito Santo, renove a fé desse que está sofrendo, está passando por uma luta, que precisa de cura, que precisa de libertação, Senhor. Liberta nessa noite pela Tua misericórdia, ó Pai. Pois nós não podemos fazer nada, a não ser clamar no nome, pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, Senhor. Então, abençoa-nos, Senhor, trazendo essa libertação, esta cura, nesta noite, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, Senhor, hoje e todo sempre. Amém e amém.